Olá, sejam bem-vindos ao meu mundo artesanal. Hoje nós vamos fazer essa caixinha aqui, ó, reciclada de caixa de leite, ok? Vamos lá? Então, pra gente fazer essa caixinha de presente, a gente precisa de bem poucos materiais, tá? A caixinha, aqui eu vou utilizar aqueles guardanapos, tá? Nós vamos utilizar algumas folhas de guardanapo. Acho que não vai ser necessário usar régua, porque a gente vai cortar ele de modo diferente, né? Rasgando o guardanapo. Aqui são fitinhas, tá? Fitinhas pra gente fazer um enfeite. Aqui a gente tem umas etiquetinhas, tá? Na caixinha. Aqui a gente vai usar essa cola de silicone. Aqui é uma cola branca, dessa cola aqui, ó, branquinha. Se a cola tiver muito grossa, aí dá pra misturar um pouquinho de água pra ficar nessa consistência aqui, ó, tá? Porque como o guardanapo, ele é bem fininho, se você trabalhar com ele com uma cola muito grossa, ele rasga, tá? Então, uma cola um pouco mais leve, assim, um pincel daí de bordas bem macias, né? Pra não tá rasgando o guardanapo, tá? A gente vai deixar aqui do ladinho e a gente vai começar com a caixinha, tá? A caixinha, depois de higienizada, nós vamos cortar essa bordinha aqui, ok? Depois de cortar essa bordinha, a gente vai medir uma reguinha, medir aqui 7 centímetros, tá? Aqui, ó. Essa parte aqui eu vou colocar uma geleia dentro, um potinho de geleia só, tá? Eu vou fazer ela como se fosse aqui uma casinha, tá? Daí ela vai ser encaixada aqui, ó. Só que pra gente utilizar o guardanapo, ou a gente tem que colocar aqui uma folha de papel sulfite, ou a gente tem que tirar essa parte, que é essa partezinha aqui do colorido dela, né?
pegar a pontinha dela é mais difícil. Depois que couber é melhor, mais fácil. Feito isso, a gente vai daí agora usar o guardanapo, tá? Aqui, como ele fica com 4 ladinhos, daí a gente corta assim. Pode passar um pouquinho de água. Já tem um pincelzinho aqui que já tem água. Corta melhor. Normalmente o guardanapo ele tem uma camada, né, embaixo. Daí você tem que tirar também essa camada, tá? Você vai puxar ele. Camada extra de papel assim, ó. Tira assim. Esse daqui eu já tirei. Esse daqui a gente vai passar cola.
Feito isso, daí a gente vai passar mais uma camada de cola por cima. Camada bem generosa de cola, tá? Feito isso, a gente vai encapar essa aqui também. E aí a gente vai deixar secar, tá? Normalmente eu gosto de fazer à noite, daí no outro dia vai estar bem sequinho. Aí, depois de seca, então, a gente volta a trabalhar com ela, tá? Ela vai ficar assim. Toda aquela partezinha que sobrou aqui, a gente pode retirar com uma lixa, tá? Vai fazendo assim com a lixa. Deixa eu ver se eu tenho uma lixa aqui pra mostrar. Devo ter uma lixa. Ai, ai. Vamos procurar uma lixa aqui, que eu já mostro pra você. Achei. Ó, uma lixinha assim, você faz assim, ó. Se tiver muito difícil de tirar, pode molhar um pouquinho. E você faz o acabamento do papelzinho que sobrou. Tá? E ela vai ficar assim, ok? Aí que a gente vai fazer, a gente pode fazer vários acabamentos aqui na bordinha dela. Pode ser feito um acabamento assim, ó, tá? Com fitinhas. Mas hoje eu vou ensinar uma maneira um pouco mais, um modo um pouco mais fácil. Eu só vou colar uma fitinha com aquela colinha de silicone. Essa é uma colinha muito boa, sabe? Ela cola tecido muito bem. Vale a pena ter uma colinha dessa em casa. Ó, então a gente vai colocar essa fitinha na bordinha para fazer um acabamento. Ela seca quase que imediatamente, sabe? Vai colar também.
deixar ela aqui, ó. A gente vai fazer mais um acabamento nela. A gente vai colocar mais uma fitinha aqui, tá? Pra fazer o acabamento dessa parte aqui. Essa é uma caixinha bem simplesinha, bem facinho de fazer. Essa vai para uma cliente minha que faz questão que eu mande tudo na caixinha reciclada, tá? Então aqui a gente vai colocar assim, tipo uma palhinha. A gente vai pegar a geleia. Vou colocar aqui. E você encaixa aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui eu vou colocar uma etiquetinha pra fechar aqui. Aqui eu tenho uma etiquetinha da Danona, tá? A gente pode colocar ela, enfim, pode até tirar do prendedorzinho, fazer um furinho, colocar num... Aqui eu vou colocar num... Deixa eu colocar ela aqui penduradinha.
Então essa daqui, ó, vai para minha cliente lá de Santa Catarina. Uma caixinha feita por mim, com todo amor, com todo carinho. Uma geleia dentro da caixinha de leite reciclado, tá? Ok? A dica de hoje então é essa. A gente vai fazer mais um vídeo, né? Que esse aqui é o quarto. Nós temos ainda mais um vídeo que eu vou ensinar a fazer uma caixinha daí que eu vou colocar duas geleias, né? Dentro dela. E ela vai ficar mais ou menos assim, tá? Uma caixinha assim. Mas a dica de hoje é essa então. Obrigada por ter ficado até agora. E até o próximo!